tô aqui trabalhando e estudando, né? E eu tive um pensamento aqui rapidinho que eu queria compartilhar com vocês. Olha que interessante. Quer uma prova bem grande de que o povo de Deus, escolhido, eleito, é depravado e ele só pode ser salvo se a salvação vier e for mantida pelo Pai? Moisés estava lá pregando para o povo, tudo dando certo lá. Na hora que ele sobe no monte para poder receber a revelação, o povo estava fazendo o quê? Estava adorando o bezerro, né? Ergueu um bezerro para fazer festa, para adorar. Você está falando de um povo eleito, um povo salvo, cometendo um pecado da idolatria. Aí eu te pergunto, aí você vai ler o texto, eu te pergunto, você vai ler o texto lá, né? Dizendo que não vai entrar no reino idólatra, não vai entrar no reino adúltero, não vai entrar no reino um monte de gente. Esse povo é eleito, salvo, nação escolhida, cometendo idolatria, eles não vão entrar no reino? Quer dizer, qual é a conclusão que a gente tira disso? A conclusão é que o eleito também peca. A questão não é quem peca e quem não peca, não é santidade no sentido humano, porque o humano não pode ser santo por si só. O humano está morto espiritual, ele não busca Deus. Então, para que alguém seja salvo na história, a eleição precisa acontecer. Então, até um povo eleito está lá cometendo um pecado, né? Então, vocês acham, às vezes, no evangelho humanista, claro, que detém toda a sua mente aí, que vem lá contaminada, vê uma pessoa cometer um pecado, alguma coisa ali, e perdeu a salvação, né? Então, olha como que o evangelho humanista deturpa a verdade do evangelho, que diz que o Messias, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, não tem essa questão de colocar o homem numa posição de escolha, de rejeitar ou aceitar a Deus. Ele está morto espiritual. Então, se ele ouve o evangelho e aceita a verdade, é porque o Pai já chamou ele e já elegeu ele desde antes da fundação do mundo para que ele creia. Então, não existe inocente. Todo mundo pecou. Todo mundo está contaminado, corrompido pelo pecado. Ninguém busca Deus. Ninguém vai sozinho por vontade própria responder ao chamado do evangelho. Porque o homem é depravado. Isso aconteceu lá no Éden e aí todo mundo nasce contaminado. Certo? Então não tem como você responder ao evangelho se o Pai não te elegeu. Então a eleição salva pecadores, não condena inocentes. Porque a ideia das pessoas quando vão ter o primeiro contato com a predestinação, fala assim, mas então por que ele não salvou todo mundo? Porque ele não é obrigado a nada, Deus não te deve nada, eu não te devo nada, ninguém te deve nada, meu filho. Então, imagina Deus, né? Se ninguém aqui no mundo humano te deve alguma coisa, imagina Deus. Então, se tem uma coisa que ele tinha que fazer, era jogar todo mundo na água de fogo. Todo mundo tinha que ir pro lago de fogo. Ainda bem que, por misericórdia, alguns não vão pro lago de fogo. E se você crê, meu irmão, se você tem fé na palavra, no Messias, significa assim, que pode ser que você foi um dos escolhidos. Então, dá graças a Deus porque você não tá indo pro lago de fogo. Porque você merece o lago de fogo. Então, este é a suma da predestinação. E muita gente não entende. É por isso que quando vem o evangelho humanista, precisa descontaminar a mente, aprender a verdade e reler a Bíblia, principalmente o livro de Romanos, que aí você vai entender muita coisa sobre salvação, que é o principal livro de soteriologia. Então, esse aqui foi o meu comentário. Um ponto importante que a gente fala é que a graça é irresistível. E quando a gente diz que a graça é irresistível, já aparece um monte de gente falando, mas o povo de Israel resistiu o tempo inteiro à vontade do Pai. E aí eu falo que os planos não podem ser frustrados. Mas o povo de Israel toda hora frustrava os planos. Pessoal, existem várias questões aqui que precisam ser tratadas. Por exemplo, existe a vontade revelada do Pai e a vontade decretiva. A vontade revelada é aquele que pode ser quebrada, que é os mandamentos, que é a vontade dele e pode ser quebrada por quê? Porque o homem quebra ela já. Então, por que o homem quebra a vontade revelada do Pai? Porque o homem tem o coração corrompido, ele sempre vai quebrar a vontade do Pai. Então isso é mostrado o tempo inteiro durante a Bíblia, entende? Agora, a vontade decretiva você não consegue quebrar, que é a ação do Espírito Santo. Então quando a gente diz que o homem rejeita o Espírito Santo, vós existis ao Espírito Santo, é a ação da vontade essa revelada. Agora a vontade a gente fala em relação à eleição do Espírito Santo, que a graça é irresistível, a gente está falando em relação à predestinação, à eleição. Por quê? Porque essa manifestação da graça, ela não tem como ser recusada. Porque o Pai fala que os seus eleitos não serão perdidos, a igreja vai ser salva em totalidade. O Pai falou, que o Messias falou, né? O Messias falou através do Pai, que ele não ia perder nenhuma de suas ovelhas, que
que todas as ovelhas iriam se salvar. E a Bíblia fala também que nada pode separar a gente do amor do Pai que está no Filho, que é a graça. Então, basicamente, a vontade decretiva do Pai está em torno de toda essa eleição e predestinação. É por isso que você não perde salvação. É por isso que não tem como resistir ao Espírito Santo quando ele atuar na sua vida e te convencer do Evangelho. Quando você escutar e você for convencido por ele e vai ter fé para crer, ele vai começar a boa obra, você vai caminhar a sua vida direto para a salvação. E todos